Baruchim Abaim, bem-vindos para mais um tópico Bezrat Hashem maravilhoso. Na verdade, um tópico para a gente abordar de forma verdadeira, ele é um pouco delicado para ver exatamente na geração de hoje, mas com a ajuda de Hashem, nada temos a temer. Vamos lá. É o seguinte, queria me aventurar a ver com vocês, sempre óbvio, conforme o prisma da Torá Kedoshá, sobre a orientação dos nossos Gdolim, dos nossos Rabanim, um tópico que é importante, porque essa introdução vale sempre ser mencionada, que quando a gente olha para a Torá, sem o óculos, sem a visão, sem as lentes dos nossos Chachamim, aqueles Chachamim que seguiram nossas tradições, a nossa Mesorá, nossas tradições, então a Torá ela pode ser de forma muito fácil, vista de forma equivocada. Então, a gente sempre tenta e pede para Hashem, olhando nos livros de pessoas que a gente sabe que são pessoas que seguiram as nossas tradições, desde Moshe Rabbeinu até hoje, conforme esse enfoque, a gente vai tentar pegar o tema de hoje, mais uma vez, sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Vamos lá. Parashat Balotecha, queridos, no Sefer Bamidbar, a Torá conta para a gente o seguinte, o povo que passou durante uma jornada longa no deserto, não era para ser assim, mas depois acabou sendo 40 anos no deserto. Lembrem, 40 anos, cada ano tem 354 dias, ciclo lunar, e cada dia é um dia no deserto. No deserto, lembrem que eles estavam 100% acompanhados por Hashem, não tinha outra forma, não tinha como dar um way out. Por quê? No deserto não tem GPS, não tem sinal de Wi-Fi, não tem ponto de orientação, não tem comida, não tem bebida, então é tudo 100% dependente de Hashem. Sempre a gente é assim, mas no deserto é muito mais visível. De repente o povo estava no deserto, na saída do Egito, e aí a gente sabe que tenta imaginar o que seria da vida de um bom Yehudi sem comer e beber. Eles até falam que todos os Hagim, dentro do ciclo judaico, de alguma forma termina na mesa de jantar, na mesa de almoço, Baruch Hashem. Então, o que seria da vida de um Yehudi sem comer e beber? E de todos nós, qualquer ser humano, mas especialmente de um Yehudi, sem comer e beber. E de repente lá, comer e beber de refeições do deserto dependem 200% de Hashem, de uma forma visível. De repente o povo chega em Parashat Balotecha e fala, we want meat. Nós queremos carne. E aí, fiquei pensando, na verdade, peraí, talvez eles estavam pensando até, não sei se eles pediram isso, mas deve ser que sim, a gente quer carne, mas não qualquer carne, a gente quer aquele filé mignon, carne do norte, do sul, carne da Argentina, carne brasileira talvez a gente não vai querer tanto, né? Então eles queriam, a gente quer uma carne especial, talvez. E, óbvio que o pedido deles era sempre carne com 10 selinhos de kashrut, ou na verdade um só, no melhor caso aqui, que é o selo de Hashem, 100% kasher. Show! De repente Hashem fala ok, depois desse pedido, e eu sempre imaginava, que tenta imaginar, se uma criança pede para uma mãe, ou para um pai, especialmente para a mãe, me dá alguma coisa, mãe, com aquela ida e shemami, sendo ela Ashkenazi ou Sfaradi, é sempre ida e shemami nesse conceito, então a pessoa sempre vai querer dar com o maior prazer do mundo. Então, provavelmente, a reação de Hashem seria o quê? Sarten, bom apetite, meu querido. Na verdade, não foi exatamente assim, porque depois que eles pediram carne no deserto, Hashem traz para a gente o seguinte, Vaichar af Hashem meod. Hashem não ficou furioso, ele ficou muito furioso contra a Torá Kedoshá. O Be'enei Moshe Rabbeinu também ficou muito chateado. De repente, Moshe Rabbeinu se vira para Hashem e fala, Hashem, eu não aguento mais os pedidos desse povo. Moshe Rabbeinu que já acompanhou a gente no deserto por alguns anos. Moshe Rabbeinu que o sonho de consumo dele era cuidar da gente. Nesse momento diz, Hashem, eu não aguento mais esse povo. E Hashem próprio disse, Vaichar af Hashem, Hashem ficou furioso demais. E a pergunta que a gente tem para fazer é, qual foi o problema? Se um filho chega em casa e fala para a mãe, eu quero um hambúrguer.
Qual o problema? A mãe vai falar, claro, com muito prazer, um minutinho eu te faço, é um prazer poder te servir. Porque Hashem não falou para ele, Sarten Sheri, bom apetite, meus queridos, e Hashem ficou furioso, porque Moshe Rabbeinu ficou bravo. E o que a gente aprende hoje, aqui e agora, na prática para a gente. Porque a Torá é eterna. A Torá conta o que aconteceu, mas a gente revive a história a cada ano. Quem faz essa pergunta é o livro Netivot Shalom, do Rebbe de Slonim, e a gente vai começar a direcionar o shiur de hoje baseado na ideia dele, e depois a gente toca com algumas outras ideias que a gente vai ver Bezat Hashem juntos. Hashem, na verdade, já previu o que estava para vir no fim, mas no século 21, ou século 19, 20, sei lá, as pessoas gostam muito de carne. E de repente, tá bom, mas quem nos criou com fome foi Hashem. Então, qual foi o problema de pedir carne? E pessoal, e quando a gente fala de carne, durante o shiur de hoje, independente quem gosta mais de carne ou de menos, mas a ideia do shiur de hoje, por favor, sempre traduzam nos ouvidos de cada um de vocês, é entretenimento, se divertir, curtir a vida, prazeres. E pessoal, preste atenção, quem criou a gente com um corpo? Kadosh Baruch Hu. Se Hashem nos criou com um corpo, esse corpo fica com fome, esse corpo precisa fazer ginástica, novidade, esse corpo precisa ser cuidado, precisa tomar banho. Então, isso é um must de Hashem. Inclusive, o Talmud conta pra gente que havia um dos Rabanim que chegou, me lembrei agora, e disse que ele estava indo fazer chesed. Os alunos perguntaram para ele fazer chesed com quem? Disse ele, comigo mesmo. O que você vai fazer? Ele falou, vou cuidar do meu corpo. Ou seja, se Hashem criou cada um de nós com um corpo, esse corpo tem necessidade de comer e de beber, então a gente precisa cuidar disso. Qual foi o problema de pedir carne? Anjos lá em cima, nós somos humanos. Música, por exemplo, que também é parte de um dos prazeres, eu estou querendo explicar que cada vez que a gente escuta a palavra carne, eu me refiro a um monte de prazeres. Música, por exemplo, é um prazer, mas Hashem criou a gente com ouvidos, e os nossos ouvidos gostam de música. Prova, claro, no Bet HaMikdash, no Mishkan e no Bet HaMikdash, no templo, havia um segmento inteiro instrumental. Quem vende instrumentos vai ficar milionário quando voltar ao Bet HaMikdash. Por quê? Ou vai ser um ótimo doador. Por quê? Porque no Bet HaMikdash, meus queridos, a função dos Leviim, uma delas, e talvez a maior função dos Leviim, era cantar com instrumentos, harpa, tambores, como consta no último capítulo do Tehillim. Então, na verdade, música é um prazer que Hashem criou e Hashem pediu no Bet HaMikdash. Comer é uma necessidade nossa. Prazeres é uma necessidade. Então, Hashem criou a gente com necessidades. De repente, o povo pede carne e Hashem fala, Vaichar af Hashem meod. Hashem ficou muito bravo. Fiquei meio confuso aqui. Queria tirar esse nó junto com vocês, é o seguinte. Tem que ser, meus queridos, que a palavra carne ou prazeres não é o problema, porque Hashem criou a gente com essa necessidade mais uma vez. Dizem Chachamim para a gente, o problema foi o seguinte, eles queriam não carne, eles queriam inserir dentro do corpo deles a necessidade de ter prazeres, ou seja, a pessoa pode comer um prato, pode gostar do prato, agradecer, curtir e that's it. Ou a pessoa pode ser um prato de comida. O povo que saiu do Egito e agora recebeu a Torá, está andando no deserto, este povo é um povo espiritual, que curte a comida. E de novo, Hashem não é contra isso. Quando eu falo de comida é qualquer prazer. Mas não é um prato de comida. Quando o povo falou, quando já recebia o man, o povo fala, Mia chileno basar, mas o man já tem gosto de carne. Mas um minuto, o man é muito espiritual para a gente. A gente quer ser um pouco mais material, a gente quer ser um pouco mais comida, parte da nossa vida. Não que a gente precisa comer e a gente curte a comida, mas eu quero que comida seja uma porção importante da minha vida. E comida traduzam como prazeres. Mais uma vez. Talvez seria no século 21 que o povo estava pedindo, e por isso que a Hashem ficou muito furioso, pessoal. Daqui a gente aprende quanto não correto isso é. Eles falaram, olha, comer e curtir a comida não basta. A gente quer ser gourmet. Beber
vinho não basta. É necessário fazer parte de um clube de vinho. Na verdade, comer carne não basta. Tem que ser um domingo, e se um domingo não tiver churrasco e a carne não for de um lugar específico, não basta. Nós queremos virar ta'avá, prazer, desejos. Aí Hashem falou, Vaichar af Hashem meod. Cartão vermelho. Hashem ficou furioso. Diz o Arachaim HaKadosh, Rav Chaim Benatar, o seguinte, pessoal, Link Power, quando uma pessoa lo aleno faz uma haverá, ele está indo contra Hashem. Toda haverá que a pessoa faz, Hashem falou, não faz X, e a pessoa vai lá e faz X, ele está como se fosse dando um tapa na cara de Hashem. Está indo contra Hashem. Mas diz o Arachaim HaKadosh, quando a pessoa faz uma haverá, talvez seja um pouco de ones. Ones quer dizer sem querer. Prazer subiu na cabeça dele, deu uma vontade de falar um lachonarazinho básico, né? Que também não pode, sobre tal pessoa, escorregou. Agora, aqui, pedir carne, pedir tavá, prazeres, para ser inserido no corpo deles, diz Orachaim HaKadosh, aqueles não queriam carne, eles queriam desenvolver neles, mais uma vez assim diz Orachaim HaKadosh, a necessidade de ter tavá, prazer, aquele must de sem isso eu não vivo. Mas era tudo kasher? Sim. Aí que mora o problema. Tem muitas coisas no nosso mundo que são kasher, mas não vão de acordo com a vontade de Hashem. Explico. Dá para ter o selinho de kasher, mas não fazer conforme o que Hashem gostaria. Sabe que quando a coisa ela é mais ou menos kasher, como a gente diz, é mais difícil de consertar. Quando não é nada kasher, a pessoa sabe, ele fala, olha, estou errando, quero curtir a vida, mas eu vou acordar algum dia porque eu sei que está errado. Quando tem fuligem de ser certo, ou mais ou menos kasher, vamos falar assim, o que acontece é que a gente acaba sem querer se perdendo, nem vê nada de errado. Por exemplo, pessoal, encher a cara, beber. Eu posso tomar vinho com 20 selos de kasher, eu posso tomar um selo junto com o vinho. 1 minuto. Mas isso não é vontade de Hashem. Mas é kasher. Se um domingo não tiver churrasco, o meu domingo não é domingo, e a carne, mais uma vez, tem que ser de tal lugar, então a carne é kasher, o churrasco é kasher. Mas a vida não está kasher. Os valores não estão kasher. Foi isso que o povo pediu. Nós queremos carne, mas a gente já tem o gosto de carne no mar. 1 minuto. Carne por tavá, por prazer, inserir a necessidade de ter um prazer, e sem prazer, a vida não é vida. Sem essa necessidade de prazer. E prestem atenção, pessoal. Tenta imaginar se alguém, por exemplo, Rav Chaim Kanievsky, Zichron Libraha, era sabido que todo véspera de Pesach ele fazia um ciúme de toda a Torá. Toda a Torá quer dizer, tem partes que a gente talvez nem sabe o nome delas. Ele revisava, me permitam, anualmente toda a Torá. Vamos dizer que alguém bebe um gole do vinho do ciúme do Rav Chaim Kanievsky Zichron Libraha, ou o famoso arak, aquele arak milagroso do Baba Sali. Ninguém vai falar, isso é um problema. Comer mana era a mesma coisa. Não tinha problema. No momento que eles falaram, a gente quer tirar a santidade de nós, nosso povo, a gente está ficando muito espiritual, muito ligado nesse negócio de Torá, de mitzvot. A gente quer fazer Torá e mitzvot, mas não ser Torá e mitzvot. A gente quer fazer Torá e mitzvot, fazer minyan, rezar com minyan, preste atenção nos exemplos, fazer da filme, estudar, cada coisa dessa vale milhões, bilhões. Mas nós não queremos ser isso. Lembrem que carnes e vinhos, kasher, so on, pode, deve, mas tem diferença de tomar, comer ou ser isso. Permitam, com respeito, pessoal, porque se o ponto todo é que tem um selinho e é kasher, com todo respeito, eu costumo dizer que a mimosa, minha vaca de estimação, não tenho vaca, mas o nome, a mimosa, ela também come kasher, ela come grama, e grama é kasher. Pronto.
provavelmente 100 tolaims. Ela come grama. Então, comer só kasher não nos faz ser ímpar. A diferença entre comer e aproveitar a comida versus viver a comida, viver os prazeres, essa é a diferença. Olhem só, pessoal, que power. Tentem imaginar alguém que morou na casa de um dos grandes Gdolim. Um nome talvez mais conhecido, sem lo aleno desmerecer qualquer outro Gadol que viveu ou vive. Pegar o nome de Rav Ovadia Yosef Zichrono Libracha. Imaginar alguém que morou na casa desse homem, super homem. Um homem que, quando estudava, alguém passava na frente e ele nem percebia. Que era um homem que o estudo era a vida dele. O amor pela Torá e pelos Yehudim era a vida desse homem. De repente, esse grande homem, Rav Ovadia Yosef Zichrono Libracha, alguém mora lá 10, 20, 30, 40 anos, estuda com ele, vê ele estudando, vê ele fazendo Netilat Yadayim, vê ele comendo, vê ele vivendo. Pessoal, isso é um Sefer Torah ambulante. E de repente, o que a gente espera desse aluno? Esse aluno tem que ser o top do top. Transpondo para onde a gente quer chegar agora, acompanhem comigo. Lot, sobrinho de Avram Avinu, viveu na casa de Avram Avinu, foi Havruta de Avram Avinu, estudou com Avram Avinu, viu Avram Avinu comendo, bebendo, passeando, estudando, fazendo chesed, bondade. Ele aprendeu de Avram Avinu um monte, como a gente sabe, olha na Torá. Lot vai para Sdom. Sdom era uma cidade que fazer chesed lá, bondade, era um crime. Acompanhem comigo. A Gemara conta para a gente no Tratado de Sanedrin, que quando vinha um pobre em Sdom, escutem, quando vinha um pobre em Sdom, no fim do Tratado de Sanedrin, todo mundo conta isso para a gente, as pessoas ajudavam ele. Sim, como vocês escutaram, sim, ajudavam ele. Cada um dava uma moeda, dava uma cédula, no caso eram moedas naquela época, diz o Talmud. Cada um dava moeda de tzedakah para ele, precisava de ajuda. Só que na moeda, cada um escrevia o seu nome. Por exemplo, meu nome Karagila, escrevia na minha moeda Karagila, o outro Gondorovsky, daí por diante. Para quê? Todo mundo sabia que quando via uma pessoa estranha na cidade, ele vinha comprar alguma coisa e ninguém vendia nada para ele. Então eles ajudavam a pessoa para se sentir bem, mas de fato não ajudavam nada, porque essa pessoa não conseguia comprar nada, morria de fome. Quando ele morria, diz o Talmud, cada um daqueles que deu a moeda foi lá pegar a sua própria moeda de volta com o seu nome. Sdom era isso. Sdom era maldade pura, crueldade, falta de sensibilidade. Porém, o que isso interessa para a gente? Tudo. Lot foi para Sdom. Quando Lot chega em Sdom, vem visitas. Lot entrega a sua vida para receber visitas. Ele foi fazer chesed. É um crime capital em Sdom fazer chesed. Um minuto. Mas Lot disse, eu morei com Avram Avinu, fui influenciado por ele. Óbvio. Igual o Havruta do Rav Ovadia Yosef nas devidas proporções, que morou na casa dele, o exemplo que a gente mencionou antes, Lot morou com Avram Avinu. Então, ótimo. Ótimo não. Agora vem a pergunta power. Um minuto. O que aconteceu com Lot? Ele desaparece no Sefer Torah. A gente vê Avram, Yitzhak, Yaakov, 12 tribos, Piriparará. Lot, Havruta de Avram Avinu, sobrinho de Avram Avinu, gone. Eu não vejo ninguém com seus filhos de Lot. Não conheço. Lot não é um nome famoso. Lot não é chamado Lot Tzadik. Por que não? O que fez Lot se perder? Literalmente. Lot chega na frente de Sdom, o mesmo Sdom, que ele deu a vida mais uma vez para fazer chesed, que era um crime capital, uma devoção total a você. Devoção total a você. Um minuto. Quando Lot chega lá, o que Lot faz? Fala, eu quero ficar em Sdom. Por quê? Diz o Talmud, com palavras que parecem ser um pouco estranhas, melhor dizendo a Torá. Diz que Lot viu um lugar maravilhoso, um pasto maravilhoso para o seu rebanho, falou, é aqui que eu vou ficar. Lot viu o pasto, pensou em din-din, dinheiro, e não tem problema nenhum, porque todos nós precisamos pagar as contas, a gente precisa ir atrás das nossas responsabilidades. Só que Lot falou, para mim, dinheiro antes de tudo.
Para mim, prazeres antes de tudo. Quando Lot viu isso, ele entrou lá, ele falou, mas não tem problema. A tal ponto que você é a única pessoa de Sdom a fazer Hesed. Olha como eu sou tzadik. Qual foi o triste final de Lot? Qual foi o triste final de Lot? Desaparecer. Por quê? Mas ele foi Havruta de Avram Avinu, morou na casa de Avram Avinu. A resposta é, quando a Tavá, os prazeres sobem ao topo da pirâmide de valores de cada um de nós, todo o resto cessa de existir. Seja uma pessoa que estudou 30 anos no Yeshiva, ou 30 anos com Avram Avinu, que foi a melhor Yeshiva do mundo, cessa de existir. Ou seja, comer carne, sartén, bom apetite. Se divertir, precisa. Tomar um sorvete se você gosta, e é kasher, pode e deve. O problema é ser um prazer, não ter um prazer. Por isso que neste momento, talvez o único da Torá, Vaichar af Hashem meod, demais, conforme disse o Arachaim HaKadosh, ter prazer, ok. Mas pedir para ter prazeres e a vida da pessoa ser isso, não. Esse foi o Kadish de Lot. O problema não é ter prazer, mas que a vida toda da pessoa, o glamour, o churrasco de domingo, etc e tal, precisa ser um prazer. Pessoal, se a gente vai num hotel, me permita, um kasher, seja de Pesach ou não. Nada contra e nada a favor, mas a ideia eu quero apresentar para vocês. Olhem que curioso. Uma vez eu fui, quando morava nos Estados Unidos, num hotel de Pesach, era café da manhã, sai, literalmente, queridos, conta até 20, talvez 40, vai, pronto. Já está aberto o lunch lá, um lugar de snacks, de bolos, etc e tal. Depois de 2 horas já tem, 2, 3 horas já tem almoço. Depois está o chá da tarde, depois já tem janta. É all in. Então precisa entrar lá pesando 30 quilos e sair em forma de bola. 1 minuto. Pode comer, deve. Pode curtir, deve. Mas será que se um Pesach não tiver um pão que não é hametz, que tem um gosto de Pesach, mas é 100% kasher o pão? Mas, ok. Mas será que sem isso meu Pesach não é um Pesach? Será que é isso que Hashem pediu para a gente? Vaichar af Hashem meod. Curtir a vida, deve. Se a vida for somente um monte de curtição e sem isso a vida não é vida, mesmo que é kasher, com selinho, esse é o problema, Hashem parece que não está de acordo. A Torá, diferente de algumas outras religiões, e agora vale aqui 4 ouvidos, ela não é contra, pessoal, de verdade, que a pessoa curta a vida, porque Hashem falou para a gente fazer brachá quando comer, aproveitar. Hashem falou que a gente pode, não, deve casar. Hashem falou que a gente tem que ter simchat Yom Tov, alegria no Yom Tov comendo. Tem que ter oneg, prazer do Shabbat. Tem até uma discussão se oneg Shabbat é uma mitzvah da Torá ou rabínica. Oneg é prazer. A Torá é a favor de prazeres. Mas a Torá é uma religião que preza o prazer, mas que esses prazeres não ofusquem a gente. Atenção agora do prazer verdadeiro. O que é o prazer verdadeiro? Eu sei que estão imaginando que ele vai falar é a Torá. Tem a ver, mas escutem. Olhem que curioso, pessoal. Quanto é importante ter prazer. O Talmud, no Tratado de Ketuvot, na página 66a, conta pra gente que havia uma pessoa que existe uma halachá, quando alguém passa com alguma comida, as pessoas que estão do lado, eles ficam com vontade, se a comida é gostosa e tem um cheiro bom, então a pessoa até biologicamente saliva. Essa saliva faz mal. Por quê? Porque a pessoa ficou com vontade. Então tem uma halachá que a gente precisa dar um pouquinho para essa pessoa. Se tem um funcionário em casa, ele quer comer, a gente precisa em algum momento servir para ele um pouco da comida para não deixar ele com vontade. O Talmud conta, mais uma vez no Tratado de Ketuvot, que havia um senhor que cada vez que ele passava, ele dava comida para o garçom lá que trabalhava na casa dele. Eliyahu Hanavi sempre aparecia na casa desse senhor. Olha enquanto isso é importante. Depois, havia outro vizinho dele que não deu alimento para o seu garçom
E Eliyahu Hanavi deixou de aparecer na casa dele. Ah, mas bobeira, prazer, mentira. Porque o fato que o dono da casa B não serviu mais a comida para o seu ajudante, que a gente falou que precisa para não deixar ele com vontade, fez com que Eliyahu Hanavi nunca mais voltasse naquela casa, porque ele falou, não aprova essa atitude. Prazeres são must. Porque Hashem criou a gente assim. O ponto é, quando a pessoa passa da linha vermelha e a vida vira um prazer somente, e todo o resto a gente acaba ficando cego, porque o que só interessa na nossa vida são os prazeres. E a linha, pessoal, é uma linha muito tênue. Isso é o mais legal de tudo. Por quê? Porque esse é o nosso job nesse mundo. É algo que a gente deve pensar de vez em quando. É o shur de hoje, escutar, refletir. Esse é o melhor remédio do mundo. Por quê? Porque um direito dado no português, a frase diz que é um direito adquirido, não volta quase que nunca mais. Eu queria dizer nunca mais, eu vou ser gentil e falar quase nunca mais. Quando a pessoa acostuma que esse prazer é o mínimo, daqui para baixo não vai mais. Basta, exemplo, viajar 2 vezes, eu queria falar uma, mas vou ser gentil, vai de novo, 2 vezes de classe business class, difícil a pessoa voltar a viajar de econômica. O banco fica muito pequeno, o vinho que servem não é tão gostoso, não entrar primeiro no avião é brega, não passar fila na frente de todo mundo fica olhando porque ele passou na frente, vira povão. Mas espera aí, até 1 mês atrás não era. Tem uma diferença. Agora eu comecei a viajar de business, já que eu viajei tanto, aquilo virou a realidade do meu intelecto. E daí para baixo não dá mais. Esse é o problema, vai Haraf Hashem Meod. Quando a pessoa tem um prazer, Hashem fala, querido, sarten, bom proveito. Quando a pessoa é um prazer, e ele se estabiliza com prazer X, daí para baixo não funciona mais. Direito dado ou comprado é um direito adquirido. Eu só como de tal carne 10, 20, 30 vezes, ou tantas vezes que for. Depois de um tempo, qualquer outra carne para mim não é nem chamado mais carne. Eu preciso reformar minha casa 1 vez cada tanto tempo, ou 2 vezes a cada tanto tempo. Menos do que isso já é brega. Trocar de carro um minuto, se eu não trocar de carro 1 vez a cada ano, 2 anos, 5 anos, sei lá o que for. Mas 1 minuto, se o carro está ruim, troca. Tem um carro confortável, se você pode, por que não? Mas não que sem isso todo o resto não é carro. Vejam a diferença. Agora, qual que é o limite correto? O mais legal é que não tem, pessoal. É que é escutar o shiur, pensar e ver até onde cada um, no seu nível financeiro, cada um que é diferente um do outro, e tem que se considerar isso sim, cada um no seu nível espiritual, depende do que a pessoa quer para a vida dele. O que você, o que nós queremos para a nossa vida. Mas depende de quanto, a palavra famosa, kedusha, santidade, no caso a pronúncia certa é kedusha, não kedusha, mas tudo bem. Kedusha, a pessoa quer na vida dele, porque kedusha, santidade é sensibilidade ao espiritual. Quando eu faço um monte de mitzvot, eu estudo, eu rezo, eu como kasher, eu me visto com tzniut, mas se eu sou o dia inteiro olhando para moda e carros e gourmet e decorações, 1 minuto. Então não é possível que eu sou uma pessoa de kedusha ou de kedushá, santidade. Porque eu faço isso, mas eu não sou isso. E acompanhem comigo, queridos, por que nós temos vontades? Por que a gente tem vontades, pessoal? Na verdade, o Master Plan de Hashem falou, você tem que ter vontade. Hashem criou o ser humano com o desejo de ter vontade. Mas por que então? Se vontade é ruim? Apesar que a gente explicou que vontade não é ruim. Diferente do que talvez tenha escutado em outros lugares. Vontade é maravilhoso. Prazer é maravilhoso. Com as ressalvas que a gente fez. Hashem criou a gente voltando com uma necessidade de vontade para que a gente possa mover na vida. Crescer, ambição, sair da cama, ganhar mais, ser mais, fazer mais, que é indispensável.
Agora, muitas vezes a tavá, escutem o que eu vou falar, a tavá, o desejo, é um Tilenol. É um remédio analgésico. Qual o problema do analgésico neste caso? Sabe aquela pessoa que está insatisfeita com a vida, ele abre a geladeira N vezes por dia? É isso. Hashem criou a pessoa com desejo de algo maior. E não dá para se enganar. Por quê? Porque esse desejo de algo maior, ele é imbuído dentro da pessoa. Porque Hashem falou, eu preciso que você procure verdade na vida. Eu preciso que nós procuremos verdade. Hashem colocou um chip dentro da gente com essa necessidade. No momento que a gente troca essas vontades por abrir a geladeira 20 vezes, comer chocolate da Suíça, ou só comer carne não sei da onde, ou viajar 15 vezes por ano para matar essa sede, a gente acaba se perdendo e nunca fica satisfeito. Da onde a gente sabe isso? Esav. Pessoal, olha só, eu acho, a psicologia da atitude de Esav. O maior psicólogo do mundo, com todo respeito, é Kadosh Baruch Hu, com todo respeito mais uma vez, na Torá Kedoshá ensina para a gente como funciona o psique do homem. A atitude de Esav era power. Olha que interessante, pessoal. Esav, na verdade, ele teve o privilégio de trabalhar no Bet HaMikdash. Esav era o primogênito. Quer dizer primogênito, talvez a gente não saiba, ele teve o privilégio de trabalhar no Bet HaMikdash. Ele vendeu isso por um prato gourmet. Falou, Yaakov, estou morrendo de fome, troca aí, leva aí esse presente aí de ser o Bechor, o primogênito, trabalhar no futuro no Bet HaMikdash, ser o Kohen, isso mesmo que quer dizer o primogênito, naquela época isso queria dizer, e me manda um prato aí gostoso. O que Esav falou, pessoal? E olhem por trás a psicologia do porquê procurar vontades, me permitam, fúteis, porque Esav estava dizendo o seguinte, eu prefiro vender esse negócio aí que só vai me dar problema. É como se fosse um carro velho, é um barco velho, só dá problema. É um avião velho, só dá problema. Bechorá é responsabilidade, é não ficar impuro, é fazer literatedamente antes de entrar no Bet HaMikdash, no mikve, parar adumar, saber as leis dos korbanot, dos sacrifícios, é muita coisa para mim. Eu quero ver uma vida rasa. Eu não quero responsabilidade. Eu não quero me defrontar com a verdade da vida. Eu não quero pensar de verdade para que eu vim para o mundo. Eu quero abrir a geladeira 20 vezes, viajar mais tantas vezes, trocar de carro mais tantas vezes, reformar minha casa, que tudo isso é permitido. Mas quando vira over, pessoal, e hoje em dia nem mais sei exatamente o que é over, é difícil definir, mas quando vira over é para tapar o buraco de alguma outra necessidade que nós não estamos preenchendo. E a coisa mais maravilhosa do mundo é que Hashem não deixa que isso aconteça. Por quê? Porque Hashem ama a gente. Esav falou, eu vendo, qual a lógica? Não porque eu tanto quero um prato gourmet, porque deep down no meu subconsciente eu não quero mais responsabilidade. Quando o povo estava no deserto, meus queridos, eles falaram, we want meat now. Nós queremos carne agora. Qual o problema? Vai Hashem baby. Hashem ficou muito bravo. Lesh, why? Pourquoi? A resposta é porque ficar com Hashem 24/7 é um privilégio, mas tem responsabilidades. Se a gente não se comporta bem como a gente sabia, o humano caía mais longe, todo mundo ficava sabendo, era rolê. Eu quero carne, porque carne não vem como nenhuma responsabilidade. Quem ler o Chumash lá em Parashat Balotechá de forma cautelosa, não vou provar agora aqui porque a gente não tem tempo, vai ver que eles criam carne como um pretexto, Rashi também traz isso, para se isentar de responsabilidades. Em vez de ver o que eu preciso de verdade na minha vida para ficar mais satisfeito, mais preenchido, eu vou abrir a geladeira 20 vezes. Hashem trouxe o povo Yehudi no mundo para degustar o prazer de verdade. Mas degustar o prazer de verdade, pessoal, requer esforço. Pensar, não sofrimento. Esforço não é sofrimento, mas requer esforço.
A Torá, na verdade, pessoal, não fala, olha, não casa, deve casar. Não come, deve comer. Mas a Torá não fala para a gente, não casa aqui, para daqui a 120 anos ter 200 mulheres. A Torá não fala, não tenha tal prazer aqui, para quando chegar no Olam Abá, no mundo vindouro, ter esse prazer vezes 1000. Por quê? Porque a Torá não é da vibe, sofra aqui para curtir lá em cima. Escutem bem o que a gente vai resumir agora. A Torá é da vibe, meus queridos, curta aqui, aprenda a curtir a vida de verdade aqui, porque lá em cima é essa vida que nós teremos. A gente degusta um pinguinho aqui e lá vai ser vezes milhões, bilhões, literalmente. Mas a Hashem fala para a gente, por favor, não aceite imitação dos prazeres. Por quê? Porque, na verdade, todo prazer de verdade requer esforço. Mas depois que a gente se esforça, é uma delícia. Eu sei que, talvez, se a pessoa, assim que dizem, né? O mundo da ciência diz, se a pessoa fuma algo errado, que não deveria estar fumando, ele atinge um prazer. O mesmo prazer que se a pessoa for fazer ginástica e libera as mesmas substâncias no corpo. Mas fazer ginástica requer mais esforço. Mas é muito mais gostoso do que fumar. Ou que não deveria estar fumando. Quer de verdade curtir a vida, se esforça. Vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Acorda cedo. Veja o que Hashem quer da gente. Curte de verdade. Pessoal, olhem que importante isso. E olha como os nossos Gudolim sabiam disso. Eu vi uma história powersíssima. Olha que insight deep, profundo nela, meus queridos. Um jovem foi trazido pelo seu Rav para o Chazon Ish. O Chazon Ish faleceu, é bom sempre saber quanto longe, perto a gente estava dele, 1953. Um Rav trouxe um aluno, estava com problema, para o Chazon Ish. Esse aluno fazia parte de uma yeshiva muito conceituada. Ele acabou, na época do antigamente, óbvio, né? Na época do Chazon Ish, 1940 mais ou menos, se juntando com amigos não bons, e acabou indo no bar e não se comportou como um bom Bahur Yeshiva. Esse Rav falou, olha, eu não sei mais o que fazer com esse menino, eu vou levar ele para o grande giant da geração, o Chazon Ish. Chazon Ish, ele escuta o caso, o Rav conta para ele em private, sem o menino por perto, depois ele leva o menino lá, e aí o Chazon Ish conversa com o menino, piri parará, e fala para ele, olha, conta o Dvar Torah para ele, e fala, olha, eu vi que você é muito inteligente, eu quero que a semana que vem você traga para mim algumas novidades sobre esse tema do Talmud. O menino volta para Yeshiva, estuda, se prepara aquele tema, para poder depois conversar com o Chazon Ish semana que vem, que era o gigante, sobre o tema, ele está muito bem preparado. Isso vai mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses. E o aluno começa a se interessar pelo estudo, mas nada foi falado para ele sobre o assunto dos bares. E o Rav chega para o Chazon Ish e fala, Rav, eu trouxe o aluno aqui com um propósito, gentil que o senhor fez ele estudar, está fazendo ele estudar agora, já faz 2, 3 meses, melhor do que sempre, mas o ponto, a bola 8 na caçapa não foi atingida. Você nunca falou para ele parar de ir nos bares. Disse o Chazon Ish para esse Rav algo giant ao cubo. Seguinte, olha, entenda algo. É óbvio que para esse jovem ir num bar é um prazer muito grande. É um prazer. Talvez não é o verdadeiro, mas é um prazer, indiscutivelmente. Pessoal, olhem que grandeza de um gadolador. É impossível tirar o prazer de uma pessoa sem dar outro prazer em troca. Esse jovem, com 1 mês comigo aqui, ainda não chegou a um nível, a maturidade e ao tempo de sentir o prazer verdadeiro de Talmud Torah, no caso que ele era um Bahur Yeshiva, um jovem de uma Yeshiva, estudar a Torá. Eu preciso manter ele vindo aqui por um tempo, me trazendo novidades. Depois que eu ver que de verdade ele gostou, é fácil falar para ele largar outro prazer. Por quê? Porque a gente vai trocar um pelo outro. Mas enquanto eu não tenho o prazer da Torá ainda sólido na mão dele, difícil eu tirar esse prazer dele. E qual é o segredo para ter o prazer da Torá? Tempo, esforço. Esforço e tempo. E da parte dos pais, tefilá sempre. Chazon Ish falou, é um prazer.
só que não é o prazer verdadeiro. E para trocar, precisa ter já solidificado o prazer verdadeiro, que são valores maiores. O nosso job na vida, terminando, meus queridos, é conforme o tempo, conforme o estudo, e trocando um prazer pelo outro. Escutem com carinho, não é ser medalha de ouro de início, porque não dá. Por isso que a gente vive 120 anos. É devagarzinho errando e acertando, é isso. Mas cada vez, quanto mais a gente vive, mais a gente vai vendo quais são os prazeres verdadeiros. Será que é o dinheiro? Precisa? Deve, claro que precisa. É indispensável ser responsável. Cada um de nós assinou na Ketuvá. Mais um minuto. Não sabia, né? Mais um minuto. É tudo? É só isso? Só dá para medir uma pessoa por quanto ele tem? Não por que ele faz? Não por quem ele é? Não sei. Cada um. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vive, mais a gente estuda, a gente tem que ir trocando prazeres pequenos por prazeres maiores. Um jogo de figurinhas eterno, trocando um pelo outro, batendo figurinha, trocando um pelo outro, sempre. Tem prazeres, pessoal, que são maravilhosos. Na vitrine. Tirou da vitrine e já não viram o que é. Aquele chocolate que vem naquela caixa maravilhosa, se tira da caixa já perde. Aquela gravata, o que for. Tem muitos prazeres que são assim. Quando chega lá, não era tudo isso. Devagarzinho, quando a gente percebe isso, é o momento de trocar um prazer pelo outro. E ver quanto tempo, quanta energia, quanto envolvimento a gente gasta em um, e quanto a gente gasta em outro. E nos 120 anos de saúde, que todos nós vamos ter, se Deus quiser, quanto eu preciso me envolver mais com isso e menos com aquilo. A gente pode comer chocolate, a Torá fala sarten, bom apetite, mas não seja um chocolate. A gente pode ter um carro, mas não viver 24/7 pensando em carros. É passo por passo. Não se troca daqui para lá. Eu fui na casa do Taurav, era uma casa muito simples, me impressionei. Show! Sensibilidade top, mas quando eu voltar para minha casa, eu não posso fazer a mesma coisa, porque eu não estou nesse nível. É um passo por um passo. Solidificou, vai para o outro. 2 por vez, não adianta, porque se a pessoa fizer isso, ele volta atrás. A ideia, meus queridos, é sempre ter equilíbrio. Quando a gente tem equilíbrio, meus queridos, o que acontece é que nós viramos gigantes. E cada vez o ponto de equilíbrio esse é o mais legal do mundo. Que era certo para mim o ano passado, esse ano já não é mais. Isso é o melhor sentimento do mundo, coitado de quem está no mesmo lugar, porque isso mostra que eu cresci, que nós crescemos. Porque aquele ponto de equilíbrio X, hoje já está démodé. Lembrem que prazer, quando a gente adquire ele, acabou. Esse vira o nosso standard. Acabou, não vira mais luxo. Quando eu me acostumo, quando eu acostumo os outros a entrar só em hotel 6 estrelas, 5 estrelas já não dá mais, agora é de 6 para cima. Quem fez isso? Eu. E agora como que faz? Não sei, boa pergunta. Mas a gente precisa pensar daqui para frente. Pode ter prazeres? Deve. Onik Shabbat? Must. Prazeres? Must. Tenhamos prazeres e não vivemos prazeres. Por quê? Porque Lot deixou de ser la crème de la crème e desapareceu, não virou Lot Tzadik. Por quê? Porque ele viu Sodom, e Sodom falou mais alto do que tudo na frente dele. Que a gente tenha prazeres, cheio de prazeres, prazeres verdadeiros, e não aceitemos analgésicos contra os prazeres verdadeiros que Hashem colocou o chip imbuído dentro de cada um de nós, de verdade curtir a vida. Semana topíssima a cada um de nós. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.